Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Vonei Chucre. Olá, Vonei, tudo tranquilo? Tranquilo não tá, mas a gente vai conseguindo lutar, né? Todos os dias. A luta nunca termina? Nunca termina. Pois é, você comentava há pouco que hoje estamos gravando esse programa, esse Floripa em Foco, em 11 de setembro, né, que é um dia bastante marcante, e você comentava que em alguns dias será decidido no Tribunal Eleitoral Federal a questão da candidatura do Lula. Você pode contar um pouco em que pé está essa questão? O que a gente tem lido, tem apreciado é que no dia 11 de setembro foi o prazo dado pelo Tribunal Superior Eleitoral para decidir se vai substituir o Lula ou não. Por enquanto o Lula é candidato, então? Até o dia 11, sim, é garantido pela própria lei, né? A lei garante que essa candidatura. Na verdade, a lei garante que até o dia 17 o partido teria a possibilidade de substituir o candidato à presidência. O Tribunal Superior Eleitoral antecipou essa data para o dia 11 de setembro, desrespeitando mais uma vez, né, dando continuidade ao golpe de Estado de 2016. Né? Nós estamos percebendo que estamos vivendo sobre um golpe, a população brasileira começa a perceber isso, que foi um golpe de Estado, a justificativa que vale para o Lula não vale para mais. Demais. São 23 candidatos que são réus, que são condenados em segunda instância e que estão concorrendo à reeleição ou à eleição de um novo cargo. Então, a lei só vale para o Lula. Né? Quando ele diz assim, a lei vale para todos, é uma mentira, uma balela. E a população começa a perceber que isso está acontecendo. A gente corre o risco de a justiça ser tão desmoralizada, ou as instituições brasileiras serem tão desmoralizadas, que qualquer sujeito vai se sentir, qualquer cidadão possa se sentir acima da lei, né? Ou diferente da lei, né? Ou de que a lei não vale para ele também. Porque se a lei não vale para todo mundo, não vale para ele também. Então isso a gente está correndo risco, né? A Organização das Nações Unidas, o Comitê de Direitos Humanos da ONU acaba de reafirmar de que o Brasil tem a obrigação de seguir as normas internacionais, sob pena de não reconhecimento do Estado brasileiro como um Estado democrático de direito. Isso a gente corre um sério risco disso estar acontecendo. E, enfim, tem todo esse acontecimento e a coisa está bastante complicada do ponto de vista do âmbito eleitoral, do âmbito institucional que a gente está vendo por aí, né? Então, isso tudo está acontecendo dentro de uma situação anormal, né? Nós estamos numa crise de anormalidade completa das instituições. E a gente que quer resgatar a democracia, luta pela democracia, a gente entende que só a luta nas ruas, a luta diária, a mobilização diária vai poder resgatar a democracia que foi tão maculada nesse país. Né? Eu falo isso porque não para fazer campanha para candidato nenhum, né? Não vamos também citar todos, mas para citar a normalidade das instituições, como você se referiu há pouco, né? Porque tem 2 pesos, 2 medidas, todo mundo está se sentindo no direito de criticar, atacar todo mundo, e é fruto dessa falta de senso que já vem lá de cima da pirâmide, né? Sim, nós estamos numa situação de anormalidade mesmo, né? As instituições não representam mais a vontade popular, né? Nem o Congresso Nacional, nem o Executivo, que é fruto de um golpe de Estado, enfim. E a população
está se sentindo acuada em relação a isso, né? Mas a gente diz que para retomar a questão da democracia, que é um marco fundamental, o Sintesp entende e luta pela democracia, isso está no seu estatuto, né? E esse resgate da luta pela democracia só se dá nas ruas, nas mobilizações, independente de partido político, independente de candidatos. O que tem que ser restabelecido é a democracia, né? É isso que a gente luta para que aconteça. Os interesses dos 99%, né? Porque esse 1% que está ali está... O que eles representam aquele 1% mais abastado da população, né? Esse governo, e está entregando tudo, e está entregando as nossas riquezas nacionais, o subsolo, as estatais todas, né? E dizer que as estatais funcionam porque tem que ser privatizada porque é estatal e a estatal não funciona, é uma mentira tão grande que quem está querendo comprar a estatal brasileira da energia é a estatal chinesa. Uau. Ou seja, essa história toda é uma balela. Ele sabe que é uma questão estratégica. Mais rentoso do que a fatura de energia elétrica, isso. Não tem, né? Enfim, todo esse debate que os liberais fazem é uma balela. Tanto, a prova maior é que quem privatizou, ou comprou a Petrobras, uma parte dos ativos da Petrobras também foi uma estatal chinesa, né, uma estatal holandesa. Ou seja, esse discurso ele é balela, né, ele é balela, né, ele é um discurso que não convence mais ninguém. E é repetido milhares de vezes nas diversas mídias e acaba passando por uma Coca-Cola, né? Passa como se fosse uma coisa boa, enfim. Mas essa discussão a gente pretende fazer no nosso Congresso também, porque a gente precisa se situar politicamente. E como o Congresso acontece a posterior da eleição, a gente já terá o resultado eleitoral, já vai ter o resultado das configurações do governo do Estado, as configurações da Assembleia Legislativa, a configuração do Congresso Nacional, da Presidência da República, né, que está tudo em jogo. Até depois do segundo turno, né? O Congresso é 22, 23, 24 de novembro. Novembro. Eu achei que fosse outubro. Não, é 24 então de novembro. Vai estar tudo consolidado. Então já está tudo consolidado, a gente vai estar com um quadro definido. Um quadro completamente definido e vamos poder fazer uma análise da conjuntura política na qual nós vamos estar, né, com uma definição maior. Até porque, como eu sempre repito, eu gosto muito de repetir isso, o servidor público ele tem uma vantagem sobre os demais trabalhadores, que é a vantagem de escolher seu próprio patrão, né? Ou pelo menos ajudar a escolher seu próprio patrão, né? No caso, nós temos a possibilidade de votar naquele que vai nos governar, né? Ou de escolher aquele que vai nos governar, e ajudar nesse ponto. Escolher o patrão, né? De escolher o seu próprio patrão. Tem que ser honrado e bem pensado isso. Exatamente. Então, por isso a gente fala o tempo inteiro com relação aos privatistas, né? Prestem atenção no discurso dos candidatos. Veja aquele que diz que a solução é privatizar tudo, porque esse é um inimigo do servidor público, porque ele é um inimigo do serviço público, né? Quem quer privatizar. Tem que prestar atenção naqueles que votaram contra os trabalhadores na reforma trabalhista, que votaram contra os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do serviço público, quando votaram a PEC 95, a emenda constitucional número 95, né? Tem que prestar atenção. Quem foi que votou nisso, né? Com quais interesses, né? Ou seja, congelando por 20 anos os investimentos em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura e tudo. Para quê? Para sobrar dinheiro para banqueiro, literalmente. Deixa eu abrir um parênteses. Raramente assisto televisão, estava vendo um telejornal
E eles mostraram um gráfico pizza redondo, né, onde vai o dinheiro público. Né? Sim. 23% para a Previdência, não sei quanto para o transporte e agricultura. E os caras não falaram que metade disso, esse gráfico está errado, e que metade disso vai para pagar serviços da dívida. Serviços da dívida. Não. Só falam que é gasto porque a gente não consegue nem pagar o capital, é serviços da dívida. É um mecanismo de tal forma escravagista, montado, né? Escravagismo financeiro moderno. E de tal forma montado que ele se alimenta em si próprio. Quer dizer, é impagável. Os juros é impagável, simplesmente é impagável essa dívida. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Ele se alimenta de juros sobre juros, que é uma coisa que é ilegal do ponto de vista da Constituição, mas ao mesmo tempo eles conseguem fazer com que isso aconteça na questão da dívida pública. Né? E é bom lembrar que a economista Maria Lúcia Fattorelli, que vai estar presente no Congresso. Ela vai estar no Congresso, vai estar inclusive. presente no Congresso do sindicato. Nós estamos contando com a presença dela, que ela vai fazer uma explicação sobre como funciona esse mecanismo da dívida. É importante para os trabalhadores entenderem esse mecanismo para poderem combatê-lo. Né? E fortalecer o pedido de uma auditoria cidadã na dívida. Né? A hora que forem olhar ali vai ser que nem no Equador. A dívida vai cair para 30% do valor que era onde a Maria Lúcia publicada, ajudou, exatamente. Onde a Maria Lúcia Fattorelli ajudou a fazer, também trabalhou na Grécia, também com essa mesma intenção, né, de fazer essa auditoria. Então, isso tudo é importante que a gente entenda, nós do serviço público, porque quanto mais a gente entende de como funciona a vida política, a vida do governo e tudo mais, mas a gente tem condições de reivindicar os nossos direitos em cima de dados concretos. Né? De reivindicar, né? De reivindicar. Reivindicar e intervir. Pois bem, estamos aqui então no dia 11 de setembro, conversando com o Volney Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, e o 11 de setembro tem grandes marcas históricas, né? Sim. Você comentava que no ano de 1973, nesse mesmo dia, foi assassinado Salvador Allende. Sim, foi o golpe de Estado dado no Chile. Com o Pinochet bombardeando o La Moneda, o Palácio La Moneda. Né? A mando dos Estados Unidos, né? Hoje a história mostra com mais clareza, né? Foi a mando dos Estados Unidos que foi... Agora que o Pinochet está morto, eles falam, né, que a CIA estava envolvida. Que a CIA estava envolvida, enfim. E o 11 de setembro das Torres Gêmeas também, é um dia de lembranças mórbidas. E esse golpe no Salvador Allende também foi uma das cartas de um grande jogo na América toda, né? Sim. A Argentina teve ditadura, Brasil... Sim, as ditaduras. E o Chile foi o laboratório dos ultraliberais, né? O laboratório, os garotos, que eles chamam os garotos de Chicago, né? Que foi onde eles implementaram esse neoliberal, todo esse contexto neoliberal. E hoje a gente vê os resultados nefastos. Eles entregaram as riquezas naturais, no caso lá o cobre, né? Enfim. E o Chile está reestatizando, está trazendo de volta tudo de volta. E a educação, inclusive, né? A educação, inclusive, porque percebeu, né, ao longo da história, de que essa política neoliberal é nefasta, né? Principalmente para o serviço público. Então, por isso a gente faz questão de que a gente discuta, debata, faça essa discussão dentro do nosso Congresso, para que a gente possa entender mais. Entendendo mais, a gente consegue combater com mais qualidade. Com mais propriedade, né? Como diz o Manual da Guerra, né? A Arte da Guerra. Do Tse Sung lá. É isso. Que conheça bem a ti e conheça bem ao teu inimigo. Né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo. Os gregos já falavam isso e tem gente que ainda não resolveu. E conhece bem teu inimigo, né? Conheça bem teu inimigo. A Arte da Guerra. Se você conhecer a si próprio, conhecer o teu inimigo, não há de temer nenhuma batalha. Pois bem, e então em outubro de 22
a 24 de outubro, acontece mais um congresso do Sintesp, com delegados eleitos nas diversas seccionais do Sintesp, Santa Catarina afora, né? Já terminaram as assembleias para escolher os delegados que vão estar no congresso? Não, nós teremos a assembleia agora da Grande Florianópolis nessa quinta-feira, dia 13, com 2 horários definidos como 2 horários para facilitar a participação, que é às 2 da tarde, às 14 horas, e à noite, às 19 horas, também as 2 assembleias na sede do sindicato. Na Praça Olívio Amorim 82, Isso. no centro de Florianópolis, né? Isso. E também teremos a assembleia no dia 19 de setembro em Joinville, na nova sede do Sintesp em Joinville, que ele se mudou para a sede, ele tem uma sala na sede do SINDI-PD de Joinville. Né? Do processamento de sindicato dos trabalhadores em processamento de dados de Joinville. Então nós estamos instalados lá também, né? Dividimos aquele espaço. E a nossa Assembleia de Joinville no dia 19, às 19 horas, será na nova sede. Na nova sede, ali junto com o SINDI-PD. Sim, junto com o SINDI-PD. E todos servidores públicos convidados a participarem e a arriscar sair delegado. Sair delegado para o Congresso, para participar do Congresso aqui em Florianópolis. Que vai ser importante, né? O Congresso vai ser no Hotel Morro das Pedras, né? No bairro Morro das Pedras, bem perto da minha casa. Para você vai ficar perto. Vai ficar bem pertinho. Não vai enfrentar o trânsito de início de temporada. O pessoal também não vai enfrentar porque vai ficar hospedado no hotel, né? Então quem vem para ficar... Já estão prevendo os detalhes. Né? Maravilha, Sim, maravilha. Nós estamos no dia a dia construindo esse congresso, né? Você tem ideia de quantos congressistas virão? Ainda nós não fizemos esse levantamento, né? Porque daí em cada assembleia estão saindo novos delegados, então a gente não tem esse 50, levantamento. 100, 150? Vai por aí. Perto de 100. Uau. De 100 a mais ou menos, né? Vai ser uma pouco mais, pouco menos, mas uns 100 delegados. Vai ser uma discussão bem aprofundada, né? Pois bem, e você já falou várias vezes aos nossos telespectadores aqui, Vonley, sobre o problema dos scanners que sobraram lá das Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Scanners para detectar metais e que foram doados, trazidos, vendidos, cedidos. São os scanners corporais, né? Que não só para detectar metais, mas ele tem outra a finalidade de detectar qualquer coisa que seja de irregularidade, né? Orgânico, metálico, orgânico, metálico, porque né, o detetor de metal ele pega só o que é metal mesmo, né? E esse não, é um scanner corporal que como ele traduz em imagens, né? Tudo que a pessoa portar diferente, então ela consegue detectar. E conseguiram fazer aquela vistoria para ver se é saudável ou não? Nós não conseguimos especificamente fazer a vistoria que a gente pediu para fazer e tal, mas tivemos acesso a um documento que a gente quer ter como comprobatório de uma estudante do IFSC que detectou que a radiação está dentro da normalidade. Nós vamos entregar esse documento, esse laudo, se é assim que a gente pode chamar, né? Esse estudo. Uma estudante. É uma estudante e tal, que fez como monografia para entregar para sua formação, inclusive. Entregar junto ao Conselho Regional de Radiologia para ver se é exatamente isso, se está tudo dentro da normalidade, a gente vai efetivamente ver qual é o resultado e qual é a resposta que eles vão nos dar, né? Porque a nossa preocupação, a gente sempre diz que nós fomos os primeiros a defender que tenha scanner ao lugar da revista vexatória, né, da chamada revista vexatória. Então, ao invés de ter esse tipo treinamento e equipamento adequado, equipamento e com pessoal qualificado para interpretar a imagem que aparece para ele, né? Porque muitas vezes a visitante e a gente acaba de ver que eles vão instalar, como eles vão instalar são 6 equipamentos novos,
que eles vão instalar ainda. Aqui em Florianópolis? Aqui no Santa Catarina? Em Não, Santa Catarina. Cada presídio é um. Mais 6 novos equipamentos, então esse assunto voltou à tona, né? Por isso que a gente está retomando ele aqui, porque ele voltou à tona em função desses novos equipamentos que estão para chegar e que vão ser instalados, né? E para o telespectador que não... Na verdade vão chegar tem 3 espalhados aí que eles vão colocar a funcionar também. Para localizar o telespectador sobre o que o Volney está contando a respeito dos scanners, né? O equipamento veio, mas não há pessoal treinado, não há... Eles fizeram um curso rápido para os agentes trabalharem, e isso fez com que o sindicato se preocupasse com a saúde dos agentes penitenciários, dos operadores que foram treinados de forma muito rápida para isso, né? E também com a saúde dos visitantes e tudo mais, né? Para ver até que ponto essa radiação é nociva, né? Essa radiação é nociva. Radiação, né? Porque, embora ele seja o mesmo dos aeroportos, né? Mas o aeroporto é o tipo de scanner que tu passa muito raramente, né? Do scanner propriamente dito, né? Que é aquele scanner mais usados em voos internacionais, né? No aeroporto, no dia a dia, tu não fica passando o tempo inteiro dentro do scanner, né? E seria o caso dos presídios. Que é o caso dos presídios, né? Então, muita gente estava utilizando de forma errada para os presidiários que saem todo dia para trabalhar. Imagina passar aquilo ali todo dia. Todo dia. Todo dia. Não é só para os visitantes, então. Não, é para movimento, para controlar o movimento. Então, isso tudo estava gerando muito problema. Essa prática acabou, né? Perceberam de que não pode ficar o preso, né? Passar todo dia, né? Exposto à radiação todo dia. Exposto à radiação, não pode ser. Então, eles estão acabando com essa prática, mas continua a prática de que a visita vai toda semana e tudo mais e tal. Isso também é preocupante. Então, colocado tudo isso, a gente gostaria de fazer um estudo verdadeiro, por isso a gente contratou um técnico em radiologia e nós estávamos esperando tão somente a autorização para poder fazer esse estudo, para fazer o estudo, exatamente. Né? Como tem esse estudo feito por essa estudante, nós faremos então, utilizaremos desse estudo, levaremos isso para o Conselho Regional de Radiologia e esperamos um parecer deles, e a partir do parecer deles a gente vai insistir ou não nessa possibilidade de fazer essa investigação mais aprofundada, né? Certo. E essa aluna do Instituto Técnico Federal do curso de Radiologia, quantos anos ela estuda, será? Não, ela fez o curso de Radiologia para Quantos anos de... Porque foi feito um treinamento... Sim. Não é um curso... 2 anos, mais ou menos. 2 anos, né, para se tornar técnico em radiologia. E foi feito um treinamento básico ali. Um treinamento básico só de operação do aparelho ali e tal, mas aí precisa toda uma técnica que a gente efetivamente nós que somos agentes penitenciários não fizemos curso para isso. É uma coisa bem específica, né? Sim. Floripa em Foco do Sintesp com Volney Schuch, diretor de comunicação e imprensa do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no estado de Santa Catarina, falando aqui para você, telespectador e internauta. E a sede do Sintesp, que fica na Praça Olívio Amorim 82, bem no centro. A Praça Olívio Amorim é uma que está na Avenida Hercílio Luz, bem no centro. A sede do Sintesp é usada para vários eventos, né? Está à disposição de vários eventos ligados aí às lutas dos trabalhadores. E você comentava que recentemente teve uma reunião da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação. Foi uma frente que o deputado Dirceu Dresch... Como presidente da frente, sim. Ele ajudou a articular e é presidente da frente. E teve essa reunião no Sintesp na semana passada? Era uma reunião de planejamento. Era a reunião dos parlamentares, né, e também dos movimentos sociais, dos movimentos de mídia. Teve Floripa... Você estava representando a TV Floripa? Eu estava representando a TV Floripa,
as mídias independentes, como o Maruim. Portal de Zocato, o Maruim, Catarinas, aquela do sul do estado, que agora eu esqueci o nome, que é Mídia Livre. Enfim, tem uma série de companheiros que fazem parte deste movimento de democratização dos meios de comunicação e que estão acompanhando os trabalhos da frente parlamentar. Né? Então, algumas decisões importantes ali naquele momento e tal, mas o importante é dizer que o sindicato é aquilo que você falou, né? O Sintesp, por ter uma sede muito bem localizada, tem uma boa estrutura e tudo mais, ele acaba sendo o apoiador de vários movimentos sociais, de várias entidades. Eu acho que na cidade de Florianópolis não deve ter nenhum movimento social importante que não tenha utilizado a sede. Né? Em algum momento. É utilizada a sede, inclusive, por outros sindicatos, né, que nós somos parceiros e tudo mais. Tá certo. E foi feita essa reunião e existe também uma frente nacional pela democratização, lá com o deputado federal Jean Willis, o Malta, tem uma série de deputados que também articulam a Erundina, ex-prefeita. Aqui em Florianópolis, foi na Câmara Municipal também. O vereador Lino Pérez. O vereador Lino Pérez encaminhou o pedido de formação da Frente Parlamentar Municipal e foi aprovado. E a gente vai fazer isso nos vários municípios, né? Vai tentar ver se alguns vereadores compram essa ideia, para que a gente possa realmente fazer esse debate, né, sobre os meios de comunicação. Né? É importante. O que a gente está vendo hoje é que o resultado de muitas coisas estão se dando a partir da manipulação nas mídias. Né? Então isso é importante a gente discutir e debater. E enquanto o debate cresce, você, telespectador, né, previna-se. Não assista aos telejornais das emissoras abertas. Né? É muita negatividade, é muita notícia ruim e não tem só isso nesse mundo. Né? Tem muita coisa boa aí para se comemorar. Eles é que querem dizer de que a gente vive num mundo caótico. Né? Eles é que começam com essa história. Mas enfim, desabafo feito. A gente já está chegando no final do nosso espaço. Faltou referendar alguma informação, algum convite para fecharmos, Volney? Não, só pedir para que os servidores públicos da região da Grande Florianópolis compareçam no dia 13 e os da região de Joinville no dia 19, né, nas nossas assembleias regionais para eleição de delegados, né, onde a gente vai debater, dar informes do que está acontecendo na questão jurídica do sindicato, enfim, são várias questões importantes do Sintesp, para os servidores públicos, né? Que é o legítimo e legal representante dos servidores públicos do estado de Santa Catarina. Volney Sucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, aqui neste Floripa em Foco, que, como todos os Floripa em Foco, fica disponível no sintesp.org.br. É só você acessar e, principalmente você, servidor público, acesse, veja o seu cadastro, atualize para ficar em contato aí com o sindicato que o representa. Uma boa semana e até a próxima terça-feira, 2h30 da tarde. Boa semana para nós. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.